Sétimo ano, olá, tudo bem? Nós vamos continuar a nossa aula, já que tivemos algum problema de internet e a live acabou caindo, tá? Então eu vou iniciar a explicação novamente para poder concluir a aula de hoje, ok? Então vamos lá. Governo geral, né? Estamos falando sobre o governo geral, que representou, né, uma medida político-administrativa adotada pela coroa portuguesa através do rei Dom João III, a partir de 1548, que tinha o objetivo de centralizar, administrar e restabelecer o poder, né, da colonização aqui no Brasil, na América Portuguesa, diante aí do fracasso das capitanias hereditárias. Então, o governo geral foi uma forma centralizadora do poder administrativo e político aqui no Brasil, diante do fracasso aí das capitanias hereditárias. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, no ano de 1549, tá? E ele tinha um regimento, né, através que era um documento que determinava as tarefas do governador, como, por exemplo, promover alianças com as comunidades indígenas, promover a construção de navios com a finalidade de perseguir e exterminar os corsários, né, os invasores das nações inimigas aqui dentro do território brasileiro, além de garantir um monopólio da extração do pau-brasil, fiscalizar, auxiliar também as capitanias, explorar, né, o território, conseguindo aí construir fontes de riqueza, né, de exploração para a colônia, fundar vilas, tá? Então tudo isso eram aí os objetivos, né, determinados aí no regimento para o governador geral. Então, dentro desse contexto, né, nós tivemos a criação de novos cargos políticos com o intuito de dividir as diversas tarefas aí do ouvidor-mor, então, do governador-geral. Então, por exemplo, quem cuidava da justiça era o ouvidor-mor. Quem cuidava das questões financeiras, das questões econômicas, arrecadação de impostos, era um provedor-mor, tá? E o capitão-mor era a pessoa que cuidava das questões da defesa, tá? Do litoral, é como se fosse o exército. Tá? Então é só entender, né, que o governador-geral ele tinha seus auxiliares ali na questão financeira, o provedor-mor, a questão da justiça, o ouvidor-mor, e o capitão-mor cuidava da defesa do território, como se fosse ali o exército, ok? Então nós vamos falar um pouco sobre os primeiros e os principais governadores gerais. O primeiro deles, né, e as suas importâncias, né, nós vamos falar também, Tomé de Souza. Ele foi o primeiro governador-geral. Ele fundou a primeira capital do Brasil, Salvador, para a instalação, então, desse governo geral. Então, a importância de Tomé de Souza, né, foi onde ele foi o primeiro governador-geral, a fundação do Centro Administrativo Político do Brasil, a capital, tá, em Salvador. O próximo foi Duarte da Costa, que governou entre 1553 a 1557. Ele tem aí a sua importância, né, na fundação do Colégio de São Paulo, pelos padres jesuítas Manuel da Nóbrega e também José de Anchieta, né, fundando o Colégio de São Paulo, ok? E que viria a se tornar mais tarde, né, a cidade de São Paulo, ok? Então a importância do Duarte da Costa aí, né, podemos dizer, está na fundação do colégio, que durante o seu governo, né, os padres jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega fundaram o Colégio de São Paulo no dia 25 de janeiro de 1554, que deu origem à atual cidade de São Paulo. Claro que bem resumido, tá, gente? Eles fizeram muitas coisas, mas aqui estou apenas ressaltando aí os principais feitos. Mendes Sá, né, foi outro governador-geral muito importante também, né, que teve sua importância aí na pacificação da Confederação dos Tamoios, né, aquelas revoltas indígenas, ok? E também da expulsão dos franceses, né? Os franceses tinham ali ocupado ou invadido ali a Baía de Guanabara e fundado a França Antártica. E no governo de Mendes Sá, né, através de seu sobrinho, tá? Estácio de Sá, eles acabaram conseguindo aí vencer os franceses, derrotar os franceses e fundar a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, ok? Então está aí, né, os primeiros e os principais governadores gerais e as características, digamos, principais aí do seu governo, ok?
Vamos falar um pouco sobre as câmaras municipais. As câmaras municipais eram esses órgãos administrativos locais, tá? Onde ali se discutiam ou resolviam problemas de cada vila, tá? Como se fossem, né, as prefeituras, ok? E quem ocupava as câmaras municipais eram chamados de homens bons, tá? Homens bons, eram esses homens de elite que ficavam ali, né, que integravam as câmaras municipais, onde ali resolviam, decidiam, né, as questões locais, né, das vilas, uma espécie aí de prefeituras, ok? Quem poderia ser um homem bom? Qual que era o critério para ser um homem bom? Então, para ser, né, um homem bom, tinha uma pessoa tinha que ter ali algumas características, ok? Não poderia ser pessoas, por exemplo, descendentes de negros, não poderia ser um homem bom. Indígenas, descendentes de indígenas, também não poderia. Descendentes de judeus ou árabes, também não. E também, né, devemos dizer, nunca ter exercido ofícios manuais ou pequeno comércio, tá? A pessoa, ou seja, né, resumindo aqui, para ser um homem bom, a pessoa tinha que ser de nobreza, branco, de nascimento, tá? E uma outra questão aqui, né, um outro requisito, era também, né, aqueles que estudaram na Universidade de Coimbra, Universidade de Coimbra famosa, Universidade de Coimbra em Portugal, tá? Então aí as pessoas conquistavam o título de doutor, né? E a partir de então poderiam ser os homens mais importantes aqui, né, no quesito das vilas, né, e os mais importantes aqui dentro da colônia, os chamados homem bom, né, ou os homens bons que compunham então as câmaras municipais, ok? Beleza? Entendido? Então, pessoal, essa foi aí, né, a nossa aula sobre o governo geral. É bem tranquilo, né, um assunto não tão extenso assim, mas foi aí para continuar a explicação, né, já que tivemos aí um probleminha técnico, né, vamos dizer assim, né, com a questão da internet, ok? Valeu, gente, muito obrigado, até a próxima, tchau!